Boa noite! Boa noite! Hoje, dia 27 de abril, 21 horas. Hoje é terça-feira. Vamos começar essa live. Sejam bem-vindos, bem-vindos. Vamos chegando nesse momento aqui de reflexão, nesse momento onde a gente pode compartilhar experiências. Vamos lá, vou esperar um pouquinho o pessoal chegar. Tem muita gente que falou que ia participar aí às 9 horas. Então estou aguardando, dando aqueles minutinhos para o pessoal ir entrando. Já vou dando as boas-vindas a quem está chegando. O objetivo dessa live, dessas lives que tenho feito, é para aproximar o serviço jurídico das pessoas, para tentar fazer com que essa distância gigante entre o direito e entre a vida real não fique tão gigante assim. E antes de a gente entrar efetivamente no assunto, eu queria que você convidasse, mandasse a live aí, se alguém pode se interessar, alguém já passou por essa situação. E o tema de hoje se volta a um aspecto do processo judicial que não envolve leis e nem tribunais e nem o direito, nem a lesão. A live de hoje é a percepção que temos a respeito do processo judicial quando estamos vivenciando ele. O que passa pela nossa cabeça? Será que a gente se arrepende? Será que em algum momento você já passou por essa experiência de ter um processo e de repente se arrependeu, de repente achou que poderia ter feito algo diferente? Será que em algum momento dessa trajetória você duvidou, da decisão que tomou? Será que em algum momento você achou que os profissionais do direito envolvidos poderiam ter tomado outras decisões, poderiam ter agido diferente? Pois é, na semana passada a gente falou um pouco então sobre essa decisão de entrar com o processo judicial e que existem sim outras opções além do processo judicial. A gente falou bastante da conciliação, falamos da comunicação não violenta e mesmo a mediação, que é um processo um pouco mais longo, que envolve vários profissionais. Então hoje o processo judicial em si ele não é a única opção, mas é a mais tradicional e é aquela que a gente recorre com mais frequência, porque normalmente no início do processo a gente não vê outra solução. E é por isso que eu coloquei esse tema dessa live. Será que a gente se arrepende? Será que você já se arrependeu de entrar com um processo? Achou que de repente, poxa, depois de alguns anos, será que não poderia ter resolvido de uma outra forma? Porque tem muitos processos que se transformam numa verdadeira guerra. Olá, Greg, seja bem-vindo a essa live. E durante esse trajeto, que é um processo judicial, justamente por isso que ele se chama processo, ele inicia com a petição inicial, depois vai para a defesa do réu, depois tem as provas, aí tem mais manifestações das partes, tem audiência. Então, assim, ele vai se desenrolando e esse desenrolar, às vezes, demora anos. E nesses anos que passam, às vezes a gente muda também de opinião, às vezes a nossa experiência vai acarretando modificações. Então é justamente sobre isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês hoje. Eu também conversava na semana passada de que o processo judicial ele realmente não resolve tudo, principalmente quando não se tem clareza
dos objetivos que você quer alcançar com o processo judicial. Então, essa investigação prévia, essas conversas prévias, elas são realmente muito importantes. Porque é nessas conversas prévias, nessas reuniões, conhecendo o caso mais a fundo, é que o advogado, a advogada vai poder compreender o que realmente se busca. Porque às vezes nem mesmo o autor, nem mesmo as partes envolvidas, elas sabem exatamente o que querem. Mas ultrapassada essa fase inicial, a gente tem aí processos que duram anos e anos. E aí eles se transformam, né? Eles começam com uma guerra e depois de alguns anos, poxa, será que essa guerra valeu a pena? Será que esse desgaste valeu a pena? E são esses questionamentos que me fizeram trazer para vocês algumas experiências que eu vivenciei na minha profissão. Bem-vindo, Vânio. Todos aí, se quiserem enviar o convitezinho da live para quem possa interessar, porque arrependimentos no processo judicial é o que mais se escuta. Ao longo dessa minha jornada de 15 anos na advocacia, o que acontece? Várias vezes, olá Patrícia, durante a minha jornada de advogada, várias vezes eu percebi que a gente inicia o processo com uma ideia na cabeça, né, com uma determinada expectativa. E aí, depois que o processo começa, que ele se desenrola, com as manifestações das partes e mesmo com situações extrajudiciais que não tem nada a ver com o processo, acabam impactando no jeito em que a gente absorve todas essas informações. E eu vi que quanto melhor as reuniões antes, quanto maior a conversa, quanto maior essa cocriação de direito, que o advogado possa compartilhar com o seu cliente aquilo que ele está colocando no processo, é muito importante, porque teve várias situações em que a outra parte, ou seja, uma pessoa nem sabia o que o seu advogado estava colocando no processo. Isso é uma situação muito comum. Então, o que eu busco fazer? Eu busco sim compartilhar, olha, pretendo colocar no processo essa informação. Para quê? Para que numa audiência, num determinado momento em que a parte estiver exposta, né, em que o cliente estiver exposto, não ter todo esse problema de comunicação. Então, essa é uma parte assim, muito importante que ajuda muito na questão de não se arrepender do que foi feito, principalmente da forma como se coloca. E uma das 3 situações, eu quero só compartilhar assim com vocês, alguns exemplos de arrependimentos ou de situações em que, em vários momentos, eu, como advogada, repensei, e relatos de clientes meus que também se questionaram, poxa, será que essa era efetivamente, né, o melhor caminho? Se esse era o melhor caminho? Claro que eu não vou dizer aqui quais os nomes dos santos e nem as situações, nem as empresas, mas eu só quero compartilhar realmente esses exemplos. Logo no começo da minha carreira solo, eu defendi uma ação trabalhista. Olá, Maria Clara, seja bem-vinda. Então, eu quero compartilhar essas 3 situações. A primeira situação que eu me recordo muito é de uma ação trabalhista que eu advoguei em favor do autor, e eu acho que hoje, analisando, eu fui muito incisiva ou expus fatos que talvez não fossem tão relevantes para o direito do autor, mas enfim, coloquei todos os fatos de que eu sabia da melhor forma, coloquei também todos os direitos, né, horas extras, era uma relação que durou muitos anos e sem carteira assinada. Então, assim, era uma situação que envolvia valores altos porque eram muitos anos
sem carteira e o salário era alto, enfim. E quando os réus foram citados, eles constituíram um advogado, e o advogado, ele não só fez a defesa no processo, fez a contestação trabalhista, como ele me processou, eu como profissional, eu como advogada, por estar utilizando o processo como forma de coação e exercício abusivo do poder. E isso me gerou uma infinidade de situações inconvenientes, porque eu nunca tinha sido eu mesma processada na minha profissão como advogada. Então, eu tive que fazer a defesa dizendo que eu agi profissionalmente, que era um cliente como qualquer outro cliente, e isso virou uma bola de neve gigantesca, quer dizer, inclusive com a intervenção do juiz do trabalho, dizendo, olha, vocês não vão discutir essas relações aqui com a advogada. Então, assim, gerou algo que eu nunca imaginei que uma ação trabalhista poderia ter de consequências. E, pasmem, muitos anos depois, com audiências, né, situações assim muito desgastantes, o que aconteceu? O juiz deu, obviamente, a procedência do pedido, né, e eu, na época, inclusive, não tinha nem sido analisado nada em relação a mim, porque realmente era completamente fora da realidade aquela acusação. Mas ela gerou a incomodação, então virou uma guerra, literalmente virou uma guerra. E quando saiu a sentença, os réus procuraram outro advogado. Então eles trocaram de advogado e esse novo advogado me procurou como advogada da parte para fazer um acordo. E para fazer o acordo, necessariamente eu tinha que abrir mão de todos os meus direitos enquanto lesada de parte, né, de advogado. E foi um processo que eu me questionei muito, poxa, será que eu vou continuar nessa guerra para provar que... Porque eu estava certa, o meu cliente estava certo, só que isso estava se estendendo e causando tanto dano que não importava mais a remuneração financeira que eu receberia, né? Eventual dano moral ou coisa assim, porque isso já se arrastava há anos. E um dos argumentos, inclusive, que eu coloquei para o meu cliente na época, eu falei assim, olha, eu acho interessante que o réu mudou de atitude, ou seja, ele se arrependeu. Olá, Ana, olá, Dete. Estamos falando aqui de processo judicial e quando a gente está no meio do processo é que a gente se questiona se realmente aquilo valeu a pena ou não. E nesse caso dessa ação trabalhista que eu falei para vocês, eu juntamente com o cliente, nós decidimos também mudar de atitude e aceitar a proposta de acordo. Chegamos em um acordo em poucos dias, inclusive. Por quê? Porque houve realmente uma mudança de atitude do réu com o reconhecimento de algumas falhas e nós também recuamos no sentido de preferimos resolver, ou seja, sabe, vamos tocar nossa vida, é uma ação trabalhista, é um valor importante, mas não é, né, o motivo principal da nossa vivência. Então, esse foi um caso assim, muito clássico de que talvez uma atitude precipitada ou muito cheia de rancor, né, colocada aí, ela gerou uma guerra e depois a mudança de atitude gerou a efetiva solução, tanto a mudança de atitude, né, da parte de lá quanto a parte autora. E é isso que acontece com pessoas inteligentes, né? Pessoas inteligentes, elas crescem e elas procuram resolver os seus problemas, não colocar aí debaixo do tapete. E um outro depoimento até que eu gostaria de compartilhar foi de ela não é minha cliente, mas quando eu fiz o anúncio da live, essa pessoa mandou o relato dela e eu achei muito interessante. Esse caso aconteceu num outro estado, mas ele serve também como reflexão.
É o caso de uma indenização por erro médico que a pessoa ingressou contra um hospital e está durando assim bastante tempo. Só que essa pessoa, ela justamente trabalha também na área da saúde. Olha que interessante. E ela foi justamente trabalhar num dos prestadores de serviço que prestam serviços para o hospital. Quer dizer, olha só que interessante. Uma coisa é a relação, né, processual, ou seja, ela foi a autora e o réu foi o hospital. E o médico que trabalhava naquele hospital que procedeu ao erro, né, ao erro médico. Inclusive, né, depois quando a gente falar de erro médico, posso dar mais detalhes. Ego do advogado, com certeza, Maria Clara. Nesse caso aí da trabalhista, foi muito ego. Olá, Joaquim. Olá, Márcio, tudo bem? Então, assim, quando a gente está envolvido no processo judicial, eu também fiquei muito com o meu... A gente chama isso, né? A gente coloca o fígado, a gente coloca o nosso coração ali como se alguém estivesse fatiando. E eu lembro que esse era um caso tão importante para mim, que estava o meu fígado, e eu acho que o outro advogado também estava como se fosse o coração dele, né? Como que aquela situação que tivesse exposta fosse assim. E aí realmente entra o ego, e quando nós fizemos o acordo, né? Eu tive que, digamos assim, engolir o meu para conseguir ter uma atitude racional, que é isso que a gente busca, né? Através do processo. Mas aí voltando essa questão aí do erro médico, né, o erro médico ele é um processo muito desgastante, porque ele envolve perícia, ele envolve assim, desgaste emocional, tanto de uma parte como da outra. E o interessante é que essa pessoa que entrou com esse processo, o que aconteceu? Ela trabalhava para um prestador de serviço que veio a prestar serviço justamente para aquele hospital processado. E, recentemente, o hospital descobriu que a pessoa trabalhava para o prestador de serviço do hospital e solicitou gentilmente, né, que o prestador de serviço, então, dispensasse a autora da ação para que não houvesse, digamos assim, nenhum vínculo. E ela me relata ainda que essa situação deixou, né, assim, com muita frustração, muito desgaste. Mas o que aconteceu? Isso a deixou mais forte para dizer, olha, realmente tem que buscar o direito, porque se eles não tivessem preocupados com essa ação, certamente não buscariam algum jeito de, né, afastá-la, né, seja de qualquer tipo de prestação de serviço, inclusive totalmente indireta, não relacionada com a atividade fim do hospital, mas enfim, como ela estava, né, prestando serviço aí para a empresa que tinha vínculo com o hospital. E ela me disse ainda o seguinte, eu perguntei, poxa, mas será que diante disso você se questionou se deveria ter entrado com o processo ou não? E ela me disse, olha, eu me questionei sim se eu devia ter entrado, mas eu não me arrependo porque realmente me deu mais coragem para fazer o que é certo. E na época eu não podia, né, dar opinião, a gente não pode falar sobre detalhes do caso, mas eu fiquei pensando sobre o que ela me disse e muitas vezes eu tenho relatos de pessoas que chegam para mim e falam assim, olha, eu sei que o hospital errou, que o profissional errou, mas, né, o advogado fulano de tal disse que isso aí não adianta, porque tem muito corporativismo e não existe como condenar um médico, um hospital. Isso é uma mentira, né? Isso é uma mentira. A pressão, ela existe. E a gente precisa saber conviver e saber que isso é um preço a se pagar quando a causa realmente é uma causa grande ou é uma causa que para o réu é grande, né? Porque isso é muito relativo. Você veja que tem pequenos empresários ou profissionais, por exemplo, que se
forem processados por 20 mil reais, já é uma fortuna. Você veja pequenas lojas, por exemplo, que se forem processadas nesse valor, elas têm que fechar, porque é muito alto. Olá, Lu, seja bem-vinda. Então, assim, são situações que, olha, no começo do processo a gente talvez não pensa, mas por essa experiência, por esses relatos, o que eu percebi? E até na conversa que a gente teve na semana passada, falando ali das questões de, poxa, de repente a gente usa uma linguagem talvez não tão agressiva, talvez mais soft, para o quê? Para que lá na frente a porta, olá, Cida, para que talvez lá na frente, lá na porta, mais adiante, se abra uma porta para uma conciliação. Inclusive, teve uma outra situação de um erro médico também, que com a sentença de procedência, ou seja, foi feita a perícia, constatou-se a existência do erro de diagnóstico, e eu lembro que esse erro de diagnóstico a pessoa veio a falecer, e o médico, ao ver a perícia e ao ver a sentença, ele imediatamente acionou o seu advogado para propor um acordo para a vítima. Por quê? Porque ele mesmo se convenceu, não, eu errei. Mas o problema não é o errar, né? É o errar que fecha as portas, é o errar que não permite correção. Então, muitas vezes, a gente não precisa transcorrer aí tudo isso para de repente vir, olha só, isso aqui efetivamente ocorreu. Ser coerente nas situações. Tanto que hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, se fazem perícias e avaliações contábeis, né, dependendo do processo, antes de você entrar. Para quê? Para que a outra parte analise e fale para você, olha, vá seguir seus direitos, porque eu acho que essa situação não merece indenização. E por outro lado, tem diversas situações em que a parte vem a fazer um acordo. Por quê? Porque ela vê que a prova ali tá claríssima. É um procedimento prévio essencial. E aí o segundo passo nos Estados Unidos é o quê? Quem entra com o processo de indenização precisa provar minimamente que aquilo é plausível e paga um seguro. Ou seja, o réu que é acionado na justiça e sai ganhador, né? O réu, quando ele é absolvido, ele sai ganhador. Ele seja indenizado pelo seguro. Então, assim, é uma forma que os Estados Unidos encontrou de evitar que se cheguem anos e anos e anos para, chegar num acordo. E se vocês acreditam, muitos e muitos processos a gente consegue chegar num acordo logo depois da sentença ou logo depois da perícia. É uma situação muito comum. Por fim, esse terceiro exemplo de uma situação que também aí chegou aos meus ouvidos, digamos assim, são situações que ocorreram na pandemia. Então, muitas pessoas foram envolvidas em processos judiciais, até às vezes, né, a doutora Maria Clara, psicóloga, ela pode falar com mais propriedade, mas assim, por ego. Muitas vezes as pessoas não foram flexíveis o suficiente ou não se colocaram no lugar uma das outras. Tanto a pessoa na situação de devedor, por exemplo, né, esse exemplo que eu quero dar para vocês foi a situação de um contrato de locação comercial que a pessoa não tinha mais condição de efetuar o pagamento daquele aluguel comercial, porque a pandemia fechou tudo e realmente a pessoa não tinha mais faturamento que justificasse a abertura da loja, né, a continuidade da abertura da loja, e ela entrou em contato para entregar a loja, né, toda pintadinha, tudo certinho, né, passou o final de semana lá, tapando buraco, pintando, tudo mais, e olá, sejam todos bem-vindos. E então, assim, o advogado da imobiliária disse o seguinte, né, não tem jeito, tem que pagar multa contratual, e aí depois a imobiliária cobrou, inclusive, a reforma, né, da sala, como se a pessoa não tivesse pintado, e, enfim,
juntou ali dezenas de folhas e de orçamentos para complicar a situação daquele locatário. E aquele locatário foi interessante porque ele realmente ele admitiu que não, eu não tenho como pagar a multa e pagar, enfim, todas as despesas, mas eu me disponho aí a fazer um acordo, de repente parcelar, né, esse valor e tudo mais. Ok, então a solução que foi dada pela parte era coerente, mas a imobiliária e o advogado da imobiliária simplesmente não foram coerentes, não quiseram fazer acordo e inclusive colocaram no SPC e no Serasa tanto a locadora, fiadores e tudo mais. E o que aconteceu logo em seguida? Quer dizer, a imobiliária cobrou pintura, cobrou isso, cobrou aquilo, mas o que aconteceu? A ré, no caso a locatária, tinha todas as fotos, tinha a vistoria, ou seja, aquele direito, né, alegado que triplicou o valor da dívida daquele locatário, ele não existe. Então vai sair a sentença no sentido de que não vai ganhar. Quer dizer, a pessoa, às vezes é melhor abrir mão de parte do valor e fazer um acordo logo para investir o valor do que esperar anos e anos para ter todo o valor. Exatamente, Greg, foi nesse sentido até que nessa época desse contrato aí de locação que nós estávamos tentando negociar, é justamente isso que falávamos, olha, é melhor, né, vocês pegarem esse 1/3, digamos assim, eles queriam, vou colocar aí 30 mil, e a pessoa estava oferecendo 10, né? Parcelado ainda, claro. Mas o que aconteceu? A intransigência das partes, né, envolvidas, quer dizer que ela quer o 30 e agora na justiça ela vai ganhar o 10. Só que para ela custou tempo, custou honorários de advogado, custou um monte de coisa. Desgaste com aquele locatário, porque certamente aquele locatário nunca mais vai locar nenhum imóvel, não vai indicar a imobiliária para ninguém. Então, no momento de entrar com o processo, não é só a questão e de se comportar no processo, a impressão que dá é que alguns advogados querem fazer por birra. Na verdade, o que acontece? A gente tem... Quando a gente sai da faculdade, nós, né, que fizemos direito, a gente sai da faculdade, faz a prova da OAB, e a prova da OAB, ela só mede conhecimento de processo. Então, a gente é treinado, é mais ou menos que nem o policial que só sabe atirar. Então, a gente só sabe entrar com processo, a gente não sabe outra coisa. Então, o policial que só sabe atirar, ele vai atirar. Agora, o policial que é treinado em negociação de sequestro, em investigação, né, em essas outras ferramentas, ele já sabe que, não tem situação que não adianta atirar, que vai dar mais problema do que se eu investigar, fazer prova, né? E na advocacia é muito isso. Os advogados, claro que tem os advogados de birra, tem os advogados, né, que querem ver o circo pegar fogo, e muitas vezes tem efetivamente essa questão de falta de conhecimento. Se eu só sei atirar, eu vou atirar. Se eu só sei entrar com processo, eu vou entrar com processo. Se eu não souber de mecanismos, né, como a mediação, como a negociação, e eu não estou falando aqui de negociação, né, de compra e venda, estou falando da negociação que tem uma ciência por trás, assim como a psicologia tem uma ciência por trás, a administração, né? É isso aí, recém-formado quer entrar com processo com tudo. Então, assim, e também tem uma outra situação de que às vezes a parte, aquilo que eu falei no começo, né? Quando o cliente me procura, às vezes, eu quero processar o fulano. E eu até falo, não, tudo bem, temos essa opção, vamos lá. E eu vou conversando, para quê? Para descobrir o que ele realmente quer. Porque muitas vezes, o que ele quer, eu quero dar uma lição no fulano, eu quero dar uma lição, né? E isso não funciona, o processo não serve para isso, o processo serve para outras finalidades. E nesse momento, o que acontece? A gente acaba se desgastando tanto que não tem dinheiro que pague. Aí é realmente melhor
fazer uso desses outros instrumentos para resolver o problema. E ainda que o processo ele sirva sim para situações urgentes, ele sirva sim para resguardar determinados direitos, a gente vê hoje, como eu vejo, recém-formados gostam de ser justiceiros, mas não são. Infelizmente, a questão de você impor a sua opinião não é fazer justiça. Então, hoje, a nossa percepção de justiça ela tem que ser muito mais voltada ao objetivo das partes, que pode ter sido frustrado, às vezes não por má fé, mas às vezes por falta de orientação. Então, isso precisa ser levado, né, em consideração. E realmente, como o Greg falou ali adiante, muitas e muitas vezes as pessoas têm que abrir mão de alguma coisa para ganhar o todo. E o que nós conversávamos na semana passada, até a respeito de negociação durante o processo, o que acontece? Como o processo ele causa muito desgaste, as pessoas perdem a capacidade de comunicar. Realmente, assim, tanto que eu vejo aqui, muitas pessoas me procuram pelo site, né, notícias aqui do lbassessoriajurídica.com.br, reclamando que o advogado não presta informação, que não sabe o que está acontecendo com o processo. E aquela outra situação que eu também conversei com você, no sentido assim, de que às vezes o advogado coloca uma coisa no processo que nem a parte não sabia. E aí inviabiliza um acordo, por quê? Porque o réu certamente vai ler aquilo. Ou se foi o réu que escreveu, o autor vai ler, né? E vai se sentir indignado, vai se sentir, aí sim, injustiçado e acaba frustrando toda essa finalidade. Mas isso não quer dizer que de repente o profissional errou, de repente podia ter sido diferente. Podia, a gente evolui o tempo todo, tanto que assim, tem processos que eu entrei há 6, 7 anos atrás, que hoje, analisando as petições que eu escrevi, eu pensei, meu Deus, só falta escorrer sangue dessa petição, para que tanta emoção, né? Para que tanto drama, drama queen, né? Então assim, ou para que tantas informações que não são relevantes. A gente às vezes coloca muito detalhe para uma situação que não há necessidade e obviamente tem às vezes que esse detalhe é essencial. O importante, o cliente ler o processo, é melhor confiar no advogado. Com certeza tem que ler. A minha atuação sempre foi na transparência e eu vejo que o cliente contribui muito quando ele lê o processo. Por quê? Por mais que a gente estude lei, a lei, ela está atrelada a uma situação de fato, gente. E quem viveu a situação é o cliente. Então, eu sempre digo, às vezes uma coisa que para você não faz diferença, para o processo é essencial. Então, realmente, tem que confiar no advogado no sentido de abrir todos os detalhes e confiar nele o seu assunto. Olá, Bruna. Então, o advogado, ele precisa ter essa confiança, ou seja, que você pode se abrir com o advogado, com a advogada, e saber que ele não vai utilizar detalhes para te prejudicar. Isso é ética profissional, e ele também não vai sair por aí, né, expondo a sua situação. Só que tem muita coisa que a gente desconhece. Então, eu sou muito a favor da cocriação, ou seja, de criar junto. Eu, na parte do direito, e muitas vezes até pelo cliente estar envolvido na situação, ele traz detalhes importantes. Recentemente, inclusive, por isso é melhor, só tu, Maria. Inclusive, eu achei bem interessante, tem um cliente que a gente entrou, né, com ação na área de direito público, na área de concurso público. E eu conversava com ele falando, olha, a sua insistência me estimula a estudar novas coisas.
Porque o que que acontece? Tem medidas judiciais muito complexas, e ainda mais em direito público, né? Vocês vejam que tudo contra o Estado, tudo contra o município, né? Tudo contra o governo federal é extremamente complicado, complexo. Então, assim, ele ia me dando alguns aspectos de fato do processo administrativo, né? E da lei ali que ele lidava no dia a dia, e eu ia adaptando aquilo pro direito processual, para as provas. Então, assim, essa cocriação é legal. E se uma das coisas que a gente conversa bastante sobre a questão, né, de confiar no advogado é essa comunicação. A comunicação, ela não é só né, uma florzinha na mesa, ela é um direito da parte e um dever do advogado. Porque, além de o advogado, ele é considerado seu mandatário, ou seja, ele recebeu uma procuração para atuar em seu nome. Então, você veja, é como o administrador. Ele tem sim a obrigação de prestar informação. E eu vejo que essa comunicação é essencial no curso do processo para solucionar. Que às vezes a parte também, você já não aconteceu? Que você começou com um processo achando, nossa, que ia abafar. Aí foi indo, tipo assim, ai meu Deus, gente, pra que eu tô continuando com isso aqui? Vamos acabar logo. Tanto que eu faço revisão dos meus processos constantemente e de vez em quando eu ligo, olha, o senhor quer de repente, né, propor um acordo para isso daqui? Porque assim, né, já tá ali 5 anos, 6 anos, vamos tentar resolver? E tem processo que eu já fiz, nossa, 10, 15 tentativas de acordo e nenhuma deu certo, mas tudo bem, a gente tentou. Ou seja, você tira isso da mente. Então, por isso que eu falo assim, se arrependeu de entrar com o processo, isso é uma situação que, se eu me arrependi, eu posso rever. E outra, se eu me arrependi de ter contratado aquele advogado, eu também posso retroceder. Isso também é possível, porque nenhuma relação cliente-advogado é perpétua. Então, eu posso sim romper essa relação com o advogado de uma maneira, de novo, legítima, legal, né? Legal que eu digo de acordo com a lei, precisa notificar, precisa ser coerente, né, em relação a isso, mas é possível sim trocar de advogado e às vezes até como condição para um acordo, às vezes é necessário. Nesse contrato de locação aí, inclusive, já foi trocado de advogado e tentado fazer acordo e tudo mais, e né, nem o advogado não conseguiu, nem o novo advogado conseguiu convencer os réus de fazer um acordo, mas é bem nessa linha de raciocínio. E aí, eu queria conversar ainda um pouquinho com vocês, se vocês têm algum arrependimento, assim, isso é ótimo saber, nem todo mundo sabe dessa possibilidade. Exatamente, essa questão de trocar de advogado, ela é uma coisa que é mais ou menos parecida à questão da responsabilidade do advogado quando ele conduz um processo, quando você perde. Trocar de advogado altera algo no curso? Não, nadinha. Inclusive, para vocês terem uma ideia, a minha primeira especialidade era recursos para os tribunais superiores. Então, é muito comum trocar de advogado depois quando o processo vai para os tribunais superiores. É muito comum, tá? Então, assim, é mais ou menos como você trocar de carro para ir, por exemplo, o teu carro estragou, eu quero ir, né, daqui de Blumenau a Florianópolis, até a capital. Eu pego aqui o meu Fusca e ele quebra ali em Balneário. Quebra. Pronto, vou ter que pegar outro carro. Eu pego outro carro e vou até Florianópolis. Então, trocar de advogado não tem absolutamente nenhum problema, tanto processual quanto em termos de remuneração, né? Acho que a próxima pergunta é essa. Então, assim, qual é o procedimento? A lei processual, ela prevê o procedimento para você trocar de advogado, que é, primeiro, você precisa notificar, ou seja, mandar uma carta para o advogado, dizendo, olha, eu estou retirando o meu caso de você e você não tem mais autorização para atuar em meu nome, porque o advogado atua em seu nome,
Então, tudo que ele faz é como se você estivesse fazendo. Então, você retira essa autorização dele e, inclusive, a maioria dos contratos de honorários, isso é uma condição da lei, ele cessa, então, a remuneração até o momento, né, em que o advogado atuou, fica proporcional a remuneração do advogado até aquele ponto. Dali em diante, você pode combinar contratar outra pessoa, outro profissional. Esse novo profissional vai lá e se habilita no processo, que hoje, aqui em Santa Catarina, é eletrônico, né? Acredito que algumas pessoas têm medo de trocar porque talvez o advogado pode ficar ofendido. Pode. Pode ficar ofendido, sim, mas assim, quem perdeu a confiança, eu costumo dizer, quando eu perco a confiança, e eu falo isso também em relação a mim, porque a gente, né, contrata médico, contrata outros profissionais para nos auxiliarem. E uma vez, contador, por exemplo, e uma vez que você perde a confiança, eu não consigo, né? Mas tem advogado que faz, digamos, corpo mole, mas para fazer essa transição, né, de processo, mas ela é essencial, porque eu acredito que se há a desconfiança, isso eu sempre falo, né, para as pessoas que me procuram, que já tem outro advogado, e eu falo assim, olha, se quebrou a confiança nesse profissional, é necessário rever. Principalmente quando é uma questão importante para você, porque às vezes, para aquele advogado, é só mais uma ação. É só mais uma açãozinha trabalhista, é só mais uma açãozinha previdenciária, é só mais uma açãozinha de indenização. Mas para você aquilo é extremamente importante. Então você quer que a pessoa que esteja lá esteja de corpo inteiro, prestando atenção no que você tem. Live interessante falando sobre o medo do cliente, porque a profissão advogado já tem uma imagem um pouco egocêntrica. Totalmente, né? A gente tem esse estigma e eu não tenho problema nenhum de falar. Aliás, eu sou muito criticada por estar dando essas informações aqui para vocês, né? No sentido assim, você pode trocar de advogado sem nenhuma consequência para o seu direito. Normalmente, quando você troca de advogado, o advogado que você pega costuma fazer um trabalho melhor, porque já fica com, né? Digamos assim, já fica com aquela competição. Então, a tendência é que o trabalho seja melhor elaborado, mais bem feito. E existe a questão ainda de que o advogado pode ser processado por erro profissional, por negligência, por falta de informação ou por promessas falsas, né? Aquele advogado que prometeu, não, isso aqui é 102% que você vai ganhar. Isso está completamente antiético e é completamente indenizável. Então, é uma falsa promessa que o advogado não pode fazer. Olá, Clarice, seja muito bem-vinda. Então, assim, o advogado não pode prometer resultado, porque existe um impedimento na lei que rege a nossa profissão. Tanto que se discute muito em processos o erro do advogado. Por exemplo, o advogado que entra com uma petição mal feita que te faz perder o processo. Então, o advogado pode sim ser processado. Inclusive, uma das minhas especialidades é essa, e é bem engraçado porque eu recebo muitas críticas, mas eu costumo dizer que, assim como o erro médico precisa ser analisado racionalmente, né, o erro do advogado precisa também ser analisado racionalmente. Não é porque o profissional errou que ele precisa ser crucificado, mas precisa ser uma situação em que, olha, ele se esforçou ao máximo. Tem que fazer algumas perguntas. Efetivamente esse erro ou essa consequência, né, esse dano foi efetivamente causado por aquele profissional? Então, são essas considerações todas que a gente precisa levar em conta, porque hoje não existe, assim como não existe, é um mito essa questão do corporativismo médico, é um mito.
Por quê? Porque as perícias, elas hoje são realizadas por médicos que só fazem perícia, junto com auditores, são extremamente isentos, ou seja, você hoje não precisa ter medo de que a sua perícia vai ser comprada, né? Isso aí é um mito. Assim como os outros profissionais, você vai ter um erro de um engenheiro, né? Poxa, a gente vê aí ponte caindo, gente. Hello, né? Ponte caindo. Isso é erro profissional, mais na cara do que nariz. Você tem aí erros de diagnóstico, você tem aí erros de arquitetos e projetos, você tem promessas falsas. Então, assim, a gente efetivamente tem um grande número de possibilidades de erros profissionais que podem ser objeto de ação. Mas o que a gente busca não é só processar, é isso que eu estou tentando desenvolver nas pessoas, pelo menos ao meu redor, que existem mecanismos para resolver sem tanto desgaste, sem tanta, né, sem usar tanto o aparato judicial, sem usar todos esses mecanismos legais que são desgastantes, né? E muitas vezes, sim, é o único meio, muitas vezes sim, o processo judicial é o único meio, se usado, né, com... É a mesma coisa se você botar muito sal na comida, estraga a comida, mas se botar muito pouco, né, também fica sem sabor. Então, o processo judicial ele tem que ser usado da maneira correta, ministrado da maneira correta, para que efetivamente a parte, o cliente, na verdade nós, né, eu sempre falo na primeira pessoa, porque eu acredito que se eu já fui processada, eu como advogada, e como empresária também já fui processada, eu sei, eu me coloco assim muito no lugar da pessoa, por isso que eu me questiono e esclareço muito sobre, isso que a Maria falou, será que o cara vai ficar chateado se eu trocar de advogado? Eu sei que se um cliente chegasse para mim e dissesse, eu não confio mais em você, eu quero trocar de advogado, eu respeitaria a decisão e certamente eu ficaria magoada. Eu acho que ficaria no sentido assim, poxa, não fui competente por causa dessa situação. Mas, ao mesmo tempo, eu me coloco no lugar dessa pessoa, porque não existe como você manter um relacionamento sem confiança, seja ele qual for. Seja com médico, né? Seja com namorado, seja... É muito difícil você restabelecer. E teve alguns momentos aí, teve um escritório, principalmente assim, quando tem escritórios maiores, né, quando tem vários advogados cuidando do mesmo processo, esse relacionamento é um pouco complicado. Por isso que eu procuro dizer assim, olha, de repente, né, aquele advogado que trabalha naquele escritório, que você está desconfiado, na verdade é porque ele cuida de muitos processos, então a gente tem que questionar um pouquinho essas coisas. Tá bom, gente? Pessoal, Daniel, olá! Que bom! Vocês gostariam de perguntar ainda mais alguma coisa? Se arrependeram ou voltaram atrás num processo? Ou alguém já fez um acordo aí, que tem um ditado, queria saber a opinião de vocês, se vocês concordam, que é melhor um mau acordo do que uma boa briga? Não tem isso? É melhor um mau acordo do que uma boa briga. E obrigada, Maria. Eu conversava assim, isso é um mito também. Isso é um mito também. Não existe mau acordo. Sabe por quê? Porque um acordo bem feito faz com que as partes envolvidas, elas tenham sido colocadas em pé de igualdade. Então, quando a gente fala, eu preciso abrir mão de alguma coisa, mas a outra parte também abriu. Então, quando a gente está falando em acordo, quando a gente fala de negociação, né? Melhor ser feliz do que ter razão. Quando a gente fala em acordo, é o seguinte, é que as partes estão em desequilíbrio. Quando a gente tenta fazer um acordo, a gente procura o quê?
trazer um pouquinho de equilíbrio ali, às vezes, né, às vezes um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, mas ali, ó, tentar fazer esse equilíbrio para que ninguém se sinta perdedor. Eu acho que sempre existe essa questão que precisamos revisar, sim, mas que ninguém se sinta perdedor. Porque se você vai fazer um acordo para se sentir perdedor ou para sentir que perdeu, não faça. Essa é a minha orientação para os meus clientes. Nunca se faz um acordo se sentindo perdedor. Você realmente precisa analisar se, olha, o preço para continuar é esse. É o preço emocional, né? Ali como eu relatei para você, aquela pessoa que perdeu o emprego porque tinha processado um hospital, né? Uma pessoa lá de outro estado. Ou, de repente, aquela guerra infindável que eu passei. Poxa vida, o que pesa mais para mim? A minha paz de espírito ou, né, 20 mil reais de indenização, que talvez eu receberia depois de anos? Então, eu decidi o quê? Minha paz de espírito. Então, eu não perdi os 20 mil. E é isso que a gente precisa trabalhar. Gente, já estamos com 50 minutos de live, mas foi muito legal. Obrigada pela participação de todos. Eu espero que, se vocês acharam legal, né, manda essa live, ela vai ficar gravada ali no meu IGTV. Manda para alguém que você acha interessante, que precisa escutar essa história. Eu sempre falo que o bom da live, a gente fica com esse assunto gravado, e aí depois, né, nas conversas com os nossos amigos, a gente pensa assim, puxa vida, né? Eu lembro uma live da Maria que ela fez sobre pessoas tóxicas e teve uma conversa que nós estávamos com amigos e eu falei, olha, tem uma amiga minha que falou sobre isso aqui, ó, pum, mandei lá para minha amiga. Então, um beijo, passou voando o tempo. Daniel Alegrini, que pena que peguei o fim. Mas assiste, viu? Ficou bem legal, eu também gostei. Não, imagina, eu gostei. É o comentário, mas assim, se você tem essa pessoa assim que precisava escutar isso, manda. E também, ó, directs que vocês tiverem, tô super disposta, sempre acolhendo, que nem diz a Maria, né? Vou ver sim. Olha, os primeiros 15 minutos foi só enrolation, né, gente? Mas depois ficou interessante. Um beijão, fiquem com Deus, ó. Até a próxima.